meses, a marca de uma mão direita que estava bem visível, sobretudo depois de haver brincado, quando o rosto é mais vermelho, constatação que foi feita por centenas de pessoas, sendo branco o sinal da mão. A. Michel Tintureiro na fábrica de Valabre em Traignes, Vaucluse, carta 715, em 31 de maio de 1895, meu filho mais velho, engajado como voluntário há menos de 6 meses no 1º de Hussardes, em Valence, participava das manobras realizadas por seu regimento. Estando nos postos de vanguarda, marchava ele ao passo de seu cavalo, observando a região ocupada pelo suposto inimigo, quando de improviso, de uma emboscada situada à margem do estreito caminho percorrido, parte um tiro de fuzil que atingiu meu desgraçado filho em pleno peito. A morte foi quase fulminante. O involuntário autor desse fatal acidente, vendo seu camarada abandonar as rédeas e inclinar-se sobre o pescoço de seu cavalo, correu para ele, a fim de sustentá-lo, e pôde recolher as últimas palavras que o agonizante balbuciou em um último suspiro: fizeste-me bastante mal, mas eu te perdoo. Por Deus e pela pátria, sempre, sempre presente. Depois expirou. Ora, nesse mesmo dia, 31 de maio de 1895, pelas 9h30 da manhã, enquanto minha mulher se ocupava nos cuidados da casa, nossa filhinha, então com a idade de 2 anos e meio, aproximando-se de sua mãe, disse-lhe em sua linguagem infantil: olha, mamãe, o padrinho, meu filho mais velho era o padrinho de sua irmã. Sim, minha querida, diverte-se, respondeu-lhe sua mãe, que naquele momento não ligou importância às palavras da criança. Mas a pequena, diante da indiferença de sua mãe, redobrou de insistência e acrescentou: mas mamãe, vem ver o padrinho. Olha, lá está ele. Oh, como está bem vestido. Notou minha mulher que, falando-lhe assim, estava a criança como que transfigurada. No momento sentiu-se ela emocionada, mas esqueceu logo esse incidente que durou apenas alguns minutos e não foi senão 2 ou 3 dias depois que se recordou ela de todos os detalhes do ocorrido. Um pouco antes do meio-dia recebemos um telegrama avisando-nos do terrível acidente que sucedera ao nosso filho bem-amado, e eu soube mais tarde que a morte sobreviera pelas 8 horas. Roger Vila das Tilhas, em Salom, Bocas do Ródano, carta 751. Por volta das 9 horas de uma certa noite, achavam-se todos ainda levantados em nossa casa. Minha irmã, de 17 anos de idade, passando por um corredor, viu, sob um bico de gás aceso, uma bela e robusta menina que ela não conhecia, vestida como camponesa. A aparição aterrou-a e ela começou a gritar. No dia seguinte, a cozinheira, moça de 25 anos, contou à minha mãe que na véspera, pelas 9 horas, quando acabava de deitar-se, vira diante de si uma de suas amigas, jovem camponesa, cujos traços correspondiam aos da aparição. Soube-se logo depois que essa camponesa morrera precisamente no mencionado dia. Condessa Amélia Carandini Parella, Itália, carta 787, estudante na Universidade de Kiev, já então casado, fui passar o verão no campo, em casa de minha irmã, residente em uma localidade pouco distante de Pskov. Regressando, via Moscou, minha adorada esposa caiu subitamente atacada de influenza e, malgrado sua extrema juventude, ficou rapidamente prostrada. Uma paralisia do coração levou-a de súbito, como fulminada por um raio. Não tentarei descrever-vos minha dor e meu desespero. Mas eis o que suponho dever indicar ao vosso saber, problema cuja solução desejo ardentemente encontrar. Residia meu pai em Pulkovo. Ignorava a doença de sua encantadora nora e sabia que se encontrava ela comigo em Moscou. Qual não foi sua surpresa vendo ao seu lado, ao sair ele de casa, acompanhando por um instante. Ela desapareceu subitamente. Tomado de espanto e de agonia, dirigiu-me ele na mesma hora um telegrama pedindo informações a respeito da saúde de minha querida companheira. Era o próprio dia de sua morte. Ser-vos-ia reconhecido por toda a vida, se me pudesseis explicar esse fato extraordinário. Weneciem Bililowski, estudante de medicina, Nikolskaja, 21, Kiev. Eis aí narrativas seguramente muito numerosas e que parecem por vezes repetir-se, ainda que em realidade sejam elas muito variadas. Acrescentar-lhes-emos aqui ainda algumas outras,
cuja leitura não será menos interessante e instrutiva do que a das primeiras, para o nosso inquérito. Quer nos parecer que, lendo-as, a instrução de cada leitor ir-se-á fazendo gradualmente e com segurança neste novo ramo de estudos. A senhora Adam escrevia recentemente, a 29 de novembro de 1898, ao Sr. Gaston Mary, em resposta a uma enquete que ele empreendera sobre o maravilhoso, eu fora educada por minha avó. Adorava. Conquanto estivesse gravemente enferma, ocultavam-me sua doença, pela razão de que, estando eu no período de amamentação de minha filha, temia-se que me fosse prejudicial um pesar muito violento. Certa noite, às 10 horas, apenas uma lamparina aclarava meu quarto. Já adormecida, mas despertada pelo choro de minha filha, vi minha avó ao pé de minha cama e gritei: que alegria, vovó, de te ver! Ela não me respondeu e levou a mão à órbita de seus olhos. Vi 2 grandes buracos vazios. Arrojei-me para fora da cama e corri para minha avó. No momento em que eu ia apertá-la em meus braços, o fantasma desapareceu. Nesse mesmo dia, às 8 horas da noite, minha avó estava morta. O Sr. Jules Claret escrevia, a seu turno, em resposta ao mesmo inquérito, 1º de dezembro de 1898, tínhamos em Radevant, no Perigord, em casa de meu avô, um velho caseiro chamado Montpezat, que veio certa noite acordar meu avô, dizendo-lhe, a senhora Pellissier morreu. Ela acaba de morrer. Eu ouvi. A senhora Pellissier era irmã de meu avô, casada em Paris e, nesse tempo, ao tempo das diligências, eram precisos 4 dias, creio, para que uma carta chegasse ao centro de Perigord. Não havia telégrafos, naturalmente. Ora, soube-se em Radevant que na mesma noite e na mesma hora em que Montpezat se levantara assombrado, após ter visto aparecer-lhe a senhora Pellissier, minha avó morria em Paris, à rua do Sr. Príncipe. Outra tradição relacionada à minha avó materna, um de meus tios-avós era soldado, capitão da guarda. Sua mãe e seus irmãos residiam em Nantes. Quando ele vinha vê-los, tinha por hábito bater na vidraça do Reis do Chão, como que para dizer, eis-me aqui. Uma noite, achando-se toda a família reunida, batem na vidraça. Minha bisavó levanta-se jubilosa, é ele volta do exército. Correm à porta, ninguém. Ora, a essa mesma hora meu tio-avô era morto por um soldado de infantaria tirolês, em Wagram, num dos últimos tiros da refrega. Lá tem eu sua cruz de honra, pequenina, para ele destacada do peito do imperador que lhe a conferiu no campo de batalha, e a carta de seu coronel, que acompanhou essa distinção. A hora em que, por não sei que alucinação do ouvido, partilhada pela mãe e por seus filhos, escutava-se em Nantes o bater de mãos invisíveis na vidraça, tombava o ausente e morria em Wagram. A seguinte narrativa foi feita ao Sr. Henriquet, arquiteto, em presença do Sr. Eymar Lapeire, redator-chefe do jornal Independente, de Bergerac, pelo Sr. Montegault, subdiretor da colônia penitenciária de Saint-Maurice do Maroni, Guiana Francesa, natural de Saint-Alveri, Dordogne, e camarada de infância do deputado Lamotte Pradelle. A 4 de fevereiro de 1888, o Sr. Montegault levantou-se pela manhã, para o seu giro de inspeção à colônia. Quando regressou, à hora do almoço, disse-lhe a esposa, Lamotte Pradelle morreu. Tomado, em começo, de surpresa por essa brusca notícia, depressa ele se tranquilizou quando a senhora Montegault lhe contou o que se segue, tendo se levantado, no correr da noite, viu, ao abrir os olhos, diante de si o senhor Lamotte Pradelle que lhe apertara a mão e dissera, acabo de morrer, adeus. Ouvindo esta narrativa, o senhor Montegault riu-se muito de sua mulher e lhe disse que ela sonhara com tudo isso. Esta, por seu lado, jurava que não dormia por ocasião da aparição. 1 ou 2 dias depois, a um jantar em casa do Sr. Montegault. Contou este último fato aos seus convivas, que se puseram a rir da senhora Montegault. Mas o diretor da colônia declarou acreditar na realidade da aparição e, por conseguinte, na morte do deputado. A discussão foi viva e terminou com a posta de um jantar.
6 ou 8 semanas mais tarde, chegou à colônia o exemplar do Independente, de Bergerac, que noticiada ver o senhor de Lamotte Pradelli, deputado da Dordogne, falecido na noite de 3 para 4 de fevereiro de 1888. Tal a narrativa feita ao Sr. Henriquet pelo Sr. Montegout e confirmada, por outro lado, pela própria Sra. Montegout. Este caso, não menos preciso e não menos seguro que os precedentes, foi extraído dos Análises de Sciences Psychiques, 1894, pag. 65. Aqui está um outro, tirado da mesma publicação, 1895, pag. 200, e cuja narrativa foi endereçada de Montelimar ao Dr. Dariex, pelo Sr. Riondel, advogado naquela cidade. Tinha eu um irmão muito mais moço, morreu ele, aos 40 anos de idade, em 2 de abril último, que era empregado das linhas telegráficas em Marsella, e agente da Companhia Messageries Maritimes. Anemiado por uma demasiado longa permanência nas colônias, meu pobre irmão contraíra as febres palustres, das quais veio, aliás, a sucumbir, sem que se pudesse prever um desfecho tão rápido e fulminante. No domingo, 1º de abril último, recebi carta dele, informando-me que seu estado de saúde era excelente. Na noite desse mesmo dia, isto é, de domingo para segunda-feira, fui subitamente despertado por um ruído insólito e violento, semelhante ao rolar de uma pedra sobre o assoalho do quarto apenas ocupado por mim e que é fechado à chave. Eram, ou antes, constatei que em meu relógio e em meu despertador eram 2h15. Inútil acrescentar que ao levantar-me procurei o objeto que me havia despertado, com um sentimento de terror de que não me pude livrar. Às 8 horas da manhã, recebia de um íntimo amigo de meu irmão, residente em um compartimento contíguo ao seu, no segundo andar do número 95, da Rua da República, em Marsella, um telegrama informando-me de que meu irmão se achava gravemente enfermo, sendo-me necessário ir para junto dele pelo primeiro expresso. Quando cheguei à casa de meu irmão, soube que ele falecera à noite, sem agonia, sem sofrimento, sem proferir uma única palavra. Informei-me da hora exata da sua morte, com o amigo em cujos braços ele expirou. Fora precisamente a 1h45, marcada no relógio, que meu irmão rendera ao espírito. Outro caso não menos notável, o Sr. C.H. Beal Grande escrevia recentemente ao Dr. Dariex, 41 metros, G, oficial da Marinha Mercante, tem um irmão com o qual está em muito más relações. Chegaram mesmo a cortar por completo todas as relações. M. G., que navega como imediato, regressa de Haiti ao Havre. No curso da viagem, como ele adormecesse, uma noite, logo após a terminação do seu quarto, sente de súbito sua maca violentamente sacudida e ouve por 2 vezes chamarem-no pelo seu prenome, Emanuel. Emanuel. Acorda em sobressalto, crendo, desde logo, tratar-se de uma brincadeira. Depois, mudando de parecer, recorda-se de que, a bordo, só o capitão conhece o seu prenome. Levanta-se, então, e vai procurar este último, que lhe diz não o ter chamado, fazendo-lhe mesmo notar que não o designa jamais por seu prenome. O oficial volta para a sua maca, de novo adormece e ao cabo de alguns instantes a mesma audição se produz pela segunda vez, julgando ele reconhecer a voz de seu irmão. Então senta-se no leito, decidido a não mais tornar a dormir. Pela terceira vez a mesma voz o chama. Levanta-se imediatamente, para afastar esta obsessão, instala-se em sua mesa de trabalho, onde toma nota exatamente do dia e da hora em que se deu o fenômeno. Alguns dias depois, chega o navio ao Havre. Um dos amigos do oficial, com o semblante consternado, sobe a bordo, avistando de longe, grita-lhe este: não me digas nada. Sei o que me vens participar. Meu irmão faleceu em tal dia e a tal hora. Era rigorosamente exato. O irmão de M. G. morrera chamando-o e exprimindo seu pesar de não mais o tornar a ver. M. G. é morto há muitos anos. Este fato me foi contado ultimamente, separadamente, o que é uma garantia da veracidade da narração por seus 2 filhos. Um deles é um dos mais brilhantes advogados do Foro do Havre, o outro, primeiro-tenente da Marinha, reformado. O que me contaram, ouviram-no da própria boca de seu pai e o testemunho deles não poderia ser posto em dúvida.
Tais fenômenos de aparição à distância, no momento da morte, foram, há alguns anos, na Inglaterra, objeto de uma investigação independente, feita por sábios cônscios de que a negação jamais há servido, em coisa alguma, de prova. O espírito científico do nosso século procura com razão libertar todos esses fatos dos nevoeiros enganadores do sobrenaturalismo, porquanto nada existe de sobrenatural, sendo que a natureza, cujo reino é infinito, compreende tudo o que existe. Organizou-se uma sociedade científica especialmente para o estudo desses fenômenos, a Society for Psychical Research, tem ela à sua frente alguns dentre os mais ilustres sábios de Alemanha e já tem fornecido importantes publicações. Rigorosas investigações foram feitas para controlar a autenticidade das suas provas. A sua variedade é considerável. Vamos um instante folhear o acervo dessas coleções e acrescentar ainda, aos documentos que precedem, outros não menos verdadeiros e alguns dos quais são talvez ainda mais notáveis. Em seguida ocupar-nos-emos em procurar-lhes explicação. Eis aqui alguns casos extraordinariamente curiosos, tomados à obra Phantasms of the Living, dos Srs. Gurney, Mears e Podmore, traduzida em francês pelo Sr. Marillier, sob o título de Hallucinations Telepathiques, Alucinações Telepáticas. O general Fitch, do exército inglês, escrevia, a 22 de dezembro de 1883, a seguinte carta ao professor Sidgwick, diretor da Comissão Psíquica: um incidente extraordinário, que em minha imaginação produziu impressão profunda, sucedeu-me em Malmain. Vi um fantasma, eu o vi com os meus próprios olhos, em plena luz do dia. Posso afirmá-lo sob juramento. Viver eu na mais estreita intimidade com um velho camarada de escola, que em seguida fora meu amigo na universidade, passaram-se anos, entretanto, sem que nos tornássemos a ver. Uma bela manhã, acabava eu de levantar-me e me vestia, quando, subitamente, o meu velho amigo entrou em meu quarto. Eu o acolhi calorosamente e o convidei para tomar uma taça de chá na varanda, prometendo-lhe que iria imediatamente para o seu lado. Vesti-me à pressa, dirigindo-me para a varanda, mas ninguém a encontrei. Não podia crer em meus olhos. Perguntei à sentinela postada em frente da casa, a qual respondeu não ter visto nenhum estranho essa manhã. Declararam também os criados que ninguém entrara na casa. Eu estava certo de ter visto meu amigo. Não pensava nele no momento e entretanto não fiquei surpreso ao vê-lo, porque chegavam constantemente vapores e outras embarcações a Malmain. 15 dias depois vim a saber que ele morrera a 600 milhas dessa localidade, no mesmo instante, pouco mais ou menos, em que o vira em Malmain. Em Odessa, a 17 de janeiro de 1861, às 11 horas da noite, a senhora Obalechef estava na cama, de perfeita saúde, e ainda não dormindo, ao lado dela, no chão, dormia sua empregada, outrora escrava. Ardia no quarto uma lâmpada, diante das santas imagens. Tendo ouvido seu filhinho chorar, pediu ela a criada para trazê-lo. Levantando-o por acaso, disse ela, os olhos para a porta que tinha diante de mim, vi entrar lentamente meu cunhado, de chinelos e com um roupão de quadros com que jamais o tinha visto. Aproximando-se da poltrona, sobre a qual se apoiou, passou por cima dos pés da criada que se achava ali e docemente se sentou na poltrona. Nesse instante o relógio bateu 11 horas. Bem certa de ver distintamente meu cunhado, dirigi-me à criada, fazendo a seguinte pergunta: estás vendo, Claudina? Não citei, porém, o nome de meu cunhado. Lá de cima, a criada, tremendo de medo, respondeu-me imediatamente: vejo Nicolas Nilovitch, o nome de meu cunhado. A estas palavras, meu cunhado levantou-se de novo, passou por cima dos pés estendidos de Claudina e, voltando-se, desapareceu por detrás da porta que conduzia ao salão. A senhora Obalechef acordou seu marido, que tomou uma vela e examinou todo o apartamento muito atentamente, sem nada encontrar de anormal. Teve então ela a convicção de que seu cunhado, residindo nessa época em Tver, acabava de morrer. Efetivamente acontecera isso exatamente a 17 de janeiro de 1861, às 11 horas da noite.
Como confirmação da narrativa, temos o depoimento escrito da viúva do Sr. Milovich, certificando que as coisas se passaram como descrevemos e que, além disso, o roupão descrito por sua irmã era idêntico ao que o Sr. Milovich mandara fazer alguns dias antes de seu falecimento e com o qual morreu. No mês de setembro do ano de 1857, o capitão Wyatt, do 6º Regimento Inglês dos Dragões da Guarda, partiu para as Índias, a fim de juntar-se ao corpo a que pertencia. Sua esposa ficou em Cambridge, na Inglaterra. Na noite de 14 para 15 de novembro, pela madrugada, ela sonhou que via seu marido ansioso e doente, depois do que imediatamente acordou com o espírito muito agitado. Fazia magnífico luar e, abrindo os olhos, viu de novo o seu marido, de pé, ao lado de sua cama. Apareceu-lhe de uniforme, apertando o peito com as mãos, seus cabelos estavam em desordem e seu rosto pálido. Seus grandes olhos negros a contemplavam fixamente e sua boca estava contraída. Ela o viu, com todas as particularidades de sua indumentária, tão distintamente como jamais o tinha visto durante toda a sua vida e lembra-se de haver notado, entre suas duas mãos, o branco da camisa, que, entretanto, não estava manchada de sangue. Seu corpo parecia inclinar-se para a frente com um ar de sofrimento, fazendo ele esforço para falar, não se ouvia, porém, som algum. Durou cerca de 1 minuto a aparição, depois desvaneceu-se. A primeira ideia da senhora Wycroft foi constatar que ela estava bem acordada. Limpou os olhos com um lenço. Estava em sua cama um pequenino, filho de seu sobrinho, inclinou-se sobre a criança adormecida e escutou sua respiração. Escusado acrescentar que ela não mais dormiu nessa noite. No dia seguinte de manhã, contou tudo isso à sua mãe e exprimiu a convicção de que seu marido estava morto ou gravemente ferido, ainda que não tivesse visto manchas de sangue em suas vestes. Ficou de tal modo impressionada com esta aparição que recusou, a partir desse momento, todos os convites que lhe faziam. Uma jovem amiga quis obrigá-la, algum tempo depois, a ir com ela assistir a um concerto, fazendo-lhe ver que recebera de Malta, enviada por seu marido, uma belíssima toilette que ainda não tinha usado. Ela recusou de um modo absoluto, declarando que, não tendo plena certeza de que não era viúva ainda, deixaria de frequentar qualquer lugar de diversões até que recebesse cartas de seu marido de uma data posterior a 14 de novembro. No mês de dezembro seguinte foi publicado em Londres o telegrama que dava a notícia da morte do capitão. Informava que este fora morto diante de Lucknow, a 15 de novembro. Essa notícia, dada por um jornal de Londres, chamou a atenção de um solicitador, o Sr. Wilkinson, que estava encarregado dos negócios do capitão. Tendo-lhe senhora Wycroft afirmado que a aparição se realizara a 14 e não a 15, fez ele indagações no Ministério da Guerra, que confirmaram a data de 15. Mas, no mês de março seguinte, um dos colegas do capitão, chegado a Londres, explicou mais detalhadamente os fatos, provando que o capitão fora morto ao seu lado, não a 15, mas a 14, à tarde, e que a cruz levantada em seu túmulo trazia bem nítida a data de 14. Assim, dera esta aparição a data da morte com maior precisão do que a dos documentos oficiais, os quais foram em seguida retificados. Começava eu a cear, a noite do domingo de Páscoa de 1874, sentindo-me muito fatigado do trabalho do dia, quando vi a porta se abrir atrás de mim. Estava eu de costas para a porta, mas podia vê-la por cima do ombro. Pode ser também que tenha escutado o ruído que ela fez ao abrir-se, mas não me seria possível precisar esse ponto. Voltei-me a meio, exatamente a tempo de ver a forma de um homem, de talhe elevado, arrojar-se no quarto para atacar-me. Levantei-me instantaneamente, voltando-me, e atirei meu copo, que trazia a mão, na direção em que vira a figura, esta, porém, desaparecer enquanto me levantava, e tão rapidamente que não tive tempo de deter o movimento iniciado. Compreendi então que vira uma aparição e pensei tratar-se de um de meus tios, que eu sabia achar-se seriamente enfermo, tanto mais que o talhe da personagem lembrava o de meu tio. Um amigo meu, o Sr. Adcock, entrando na ocasião, achou-me muito enervado devido ao incidente. Contei-lhe o que sucedera.
No dia seguinte chegou-me um telegrama participando que meu tio morrera naquele domingo. Meu pai foi chamado para junto do leito mortuário, no domingo à noite, quando estava a cear, e a morte deve ter coincidido com a aparição. Rev. R. Markham Hill, Lincoln. Esta narrativa foi confirmada no inquérito, pelo seguinte depoimento: fui visitar, na noite da Páscoa, o meu amigo, reverendo Markham Hill, e o encontrei muito abatido, sentado em uma poltrona. Disse-me ele, antes que eu pudesse interrogá-lo, que tinha visto o vulto de seu tio, de pé, em sua frente contra a parede, por detrás de um piano, que lançara mão de um copo de sobre a mesa e o arrojara contra o vulto, tendo este último nesse momento desaparecido. Não foi senão ao dia seguinte ou 2 dias depois que me mostrou ele uma carta recebida pela manhã, que lhe informava da morte de seu tio, ocorrida no mesmo dia da aparição. Rev. H. Adcock, Lincoln. Pelo mês de março de 1875, sucedeu-me, em Gibraltar, a aventura cujos detalhes a seguir menciono. Refestelado em minha sala de visitas, por uma luminosa tarde ensolarada, eu lia um capítulo das Miscelâneas, de Kingsley, quando, se súbito, tive a sensação de que alguém esperava para falar-me. Levantei os olhos do livro e vi um homem que se mantinha de pé, ao lado de uma poltrona, a 6 pés distante de mim. Olhava-me ele muito atentamente. A expressão de seus olhos era extraordinariamente grave, mas, quando me adiantei para falar-lhe, desapareceu. A sala tinha cerca de 18 pés de comprimento e, em sua extremidade oposta, eu via nosso criado Pearson, que mantinha a porta aberta, como se houvesse introduzido uma visita. Perguntei-lhe se havia chegado alguém. Respondeu-me: ninguém, senhora, e retirou-se. Pus-me a refletir sobre essa visão. Conhecia perfeitamente aquele vulto, mas não podia dizer quem era. Seu traje intrigara-me, era exatamente igual a um terno que meu marido havia dado, no ano precedente, a um criado de nome Ramsay. Era este homem um antigo soldado que eu encontrara quase à morte em Inverness e que, após ter deixado a enfermaria, entrara para o nosso serviço. Começou a portar-se mal e fui forçada a despedi-lo antes de nossa partida para Gibraltar, fevereiro de 1875. Como tivesse arranjado um lugar de copeiro no Inverness Club, não tinha eu razão de inquietar-me com ele, estava crente de que passava bem, conduzia-se bem, de que, aproveitando a experiência adquirida, saberia conservar sua nova situação. Quando meu marido entrou, contei-lhe o que tinha visto, contei-o também à esposa do seu coronel comandante, presentemente senhora Lafan, não tomei nota, porém, da data. Mas, no mínimo tempo que é preciso, creio, para que uma carta venha de Inverness, recebeu meu marido, de seu antigo sargento, a notícia da morte de Ramsay. Nenhum detalhe se continha na carta. Meu marido respondeu que recebera com pesar a notícia que lhe era dada e que estimaria conhecer alguns detalhes sobre a doença e a morte desse homem. Eis o que lhe foi respondido: Ramsay morreu no hospital, em delírio, chamando sem cessar a senhora Boland. Devo acrescentar que meu estado de saúde fora mal durante alguns anos, mas, no momento da aparição, achava-me mais forte do que nunca, convindo-me tanto o clima quente, que eu sentia em mim uma força que me encantava e que o simples prazer de viver fazia-me da vida uma delícia. Kate E. Boland, Southampton. O seguinte relato é extraído de Church Quarterly Review, abril de 1877, na casa em que estas páginas foram escritas, uma larga janela, que ao norte domina, aclara vivamente a escada e a entrada da sala principal, situada ao fundo de uma passagem que atravessa longitudinalmente a casa. Uma tarde, em pleno inverno, quem escreve estas linhas deixou seu gabinete que dá para essa passagem, para ir almoçar. O dia estava brumoso, mas, conquanto não houvesse vapores muito densos, a porta do fim da passagem parecia coberta por um nevoeiro. À proporção que avançava, este nevoeiro, para chamá-lo assim, foi se concentrando em um só lugar, adensando-se, e apresentou por fim o contorno de uma figura humana, cujas cabeça e espádua se tornaram cada vez mais distintamente visíveis, ao mesmo tempo em que o resto do corpo parecia envolto em uma larga vestimenta de gaze semelhante a um manto, com muitas dobras, que tocava o solo de maneira a esconder os pés.
O manto repousava sobre o lajedo e o conjunto da figura afetava uma forma piramidal. A luz da janela dava em cheio no mencionado conjunto, de natureza tão pouco consistente que a luz, refletindo-se sobre as almofadas de uma porta envernizada, era visível através da parte inferior do vestuário. A aparição não tinha cor, parecia uma estátua talhada no nevoeiro. O autor desta narrativa ficou de tal modo impressionado, que não sabe se moveu ou permaneceu imóvel. Estava mais admirado do que aterrorizado, entretanto, a sua primeira ideia foi a de que assistia a um efeito de luz e de sombra desconhecido. Não pensava em nada de sobrenatural, mas percebeu, olhando bem, que a cabeça voltava-se para ele, e então reconheceu os traços de um amigo muito caro. O semblante tinha uma expressão de paz, de repouso e de santidade, o ar de doçura e de bondade, que ele possuía na vida cotidiana, se amplificara ainda mais, concentrando-se como em um derradeiro olhar de profunda ternura, e esse sentimento, quem escreve estas linhas o tem experimentado depois, sempre que lhe volta à lembrança aquela visão. Em seguida tudo desapareceu num instante. Não se pode comparar a maneira pela qual tudo se desfez senão a de um jato de vapor que se dissipa ao contato do ar frio. O correio, 2 dias depois, trouxe-lhe a notícia de haver seu amigo deixado tranquilamente este mundo, no mesmo instante em que o tinha visto. Cumpre acrescentar que se tratava de uma morte súbita, que a testemunha não ouvira falar, há várias semanas, de seu amigo e que de modo algum pensara nele no dia de sua morte. A senhora Alon, residente em Batton Gardens, 18, no West Kensington Park, em Londres, escreve: não vejo razão alguma para que deixe de contar como me apareceu minha mãe no momento de sua morte, ainda que seja esse um caso de que tenho falado raramente, porque se trata de um acontecimento que reputo sagrado e porque não desejaria que pusessem em dúvida a minha narrativa, ou que se prestasse ela a zombarias. Entrei para uma escola, na Alsácia, no mês de outubro de 1852, contava eu então 17 anos. Minha mãe ficou na Inglaterra, seu estado de saúde era delicado. Pelo Natal de 1853, 14 meses depois de minha partida de casa, soube que o estado de minha mãe havia piorado, mas eu não desconfiava que sua vida estivesse em perigo. No último domingo de fevereiro de 1854, entre 1 e 2 horas da tarde, achava-me assentada, na escola, muito ocupada com os estudos. Eu lia, quando, subitamente, o vulto de minha mãe me apareceu no ponto mais afastado do quarto. Estava inclinada para trás, como deitada em seu leito e usava uma camisola de dormir. Seu rosto, sorrindo com doçura, estava voltado para mim e uma de suas mãos erguida para o céu. A aparição passou lentamente através do quarto, foi pouco a pouco se elevando, à proporção que caminhava, até o instante em que desapareceu. O corpo e o rosto pareciam devastados pela doença, e jamais vi minha mãe assim durante sua vida, seus traços estavam velados por uma palidez mortal. Desde o momento em que vi a aparição, convenci-me de que minha mãe estava morta. Achava-me de tal modo impressionada que me era impossível prestar atenção aos meus estudos, e era para mim um verdadeiro desgosto ver minha irmã mais moça brincar e divertir-se com suas companheiras. 2 ou 3 dias mais tarde, após as preces, minha professora chamou-me em seu quarto. Assim que a entramos, eu lhe disse: não tendes necessidade de dizer-me, eu sei que minha mãe é morta. Ela me perguntou como eu pudera sabê-lo. Não lhe dei explicação alguma, mas lhe afirmei que o sabia já há 3 dias. Soube, mais tarde, que minha mãe falecera no domingo, à mesma hora em que a tinha visto, e que ela permanecera inconsciente durante 1 ou 2 dias. Não sou uma mulher de imaginação, não sou impressionável e nem antes, nem depois, me aconteceu qualquer coisa semelhante. Irabelle 42 O capitão G. T. Russell Colt, de Gartisserie, Coatbridge, envia-me a seguinte narração: eu tinha um irmão que me era muito caro, meu irmão mais velho Olivier, segundo tenente no 7º Regimento Real de Fuzileiros. Achava-se ele, nessa época, diante de Sebastopol. Entretinha eu correspondência constante com ele.
Um dia, escreveu-me em um instante de abatimento, mostrando-se indisposto. Respondi-lhe, concitando-o a recobrar sua coragem, mas que, se qualquer coisa o contrariava, devia trazê-lo ao meu conhecimento, aparecendo-me no quarto em que, ainda rapazes, estivemos tantas vezes sentados, à noite, fumando e tagarelando às escondidas. Meu irmão recebeu esta carta, eu o soube mais tarde, na ocasião em que saía para ir receber a Santa Comunhão, assim me contou o clérigo que lhe a deu. Depois de haver comungado, dirigiu-se às trincheiras. Não voltou mais. Algumas horas mais tarde, começou o assalto ao entrincheiramento. Quando o capitão de sua companhia foi posto fora de combate, meu irmão tomou o seu lugar e conduziu bravamente seus soldados. Ainda que já houvesse recebido vários ferimentos, fazia ele os seus soldados escalarem as muralhas, quando foi ferido por uma bala na fonte direita. Caiu entre as pilhas de outros soldados, foi encontrado como que na postura de quem está ajoelhado, sustido assim por outros cadáveres, 36 horas mais tarde. Deu-se a sua morte, ou antes, ele tombou, talvez sem morrer imediatamente, a 8 de setembro de 1855. Nessa mesma noite, levantei-me de um salto. Avistei diante da janela, perto de minha cama, meu irmão, de joelhos, circundado de tênue nevoeiro fosforescente. Procurei falar, mas não o pude conseguir. Escondi minha cabeça nas cobertas. Contudo, eu não estava com medo, fomos todos educados de forma a não acreditar nos espíritos nem nas aparições, mas queria simplesmente concatenar minhas ideias, pois que não havia pensado nele, nem sonhado com ele e esquecera o que lhe havia escrito 15 dias antes dessa noite. Disse eu, de mim para mim, que não podia ser mais que uma ilusão, um reflexo do luar sobre um guardanapo ou sobre qualquer outro objeto. Alguns instantes depois, olhei de novo, ele ainda lá estava, fichando em mim um olhar penetrado de profunda tristeza. Esforcei-me ainda uma vez para falar-lhe, mas a minha língua estava como que presa, não pude pronunciar sequer uma palavra. Saltei da cama, olhei pela janela e verifiquei não haver luar, a noite estava negra e chovia cântaros, a julgar pelo barulho que fazia nas vidraças. O pobre Olivier lá continuava sempre. Então me aproximei, caminhei através da aparição e cheguei à porta do quarto. Voltando o rosto antes de sair, olhei ainda uma vez para trás. A aparição virou lentamente a cabeça para mim e lançou-me ainda um olhar cheio de angústia e de amor. Pela primeira vez observei, então, na fonte direita uma ferida de onde corria um fiozinho vermelho. O rosto apresentava uma cor pálida como cera, mas transparente. Deixei o quarto e dirigi-me ao de um amigo onde me estendi sobre o sofá, aí ficando o resto da noite, disse-lhe por que tinha vindo para junto dele. Também falei a respeito da aparição a outras pessoas da casa, mas, quando contei isso a meu pai, ordenou-me este que não repetisse tal disparate e sobretudo, que nada dissesse à minha mãe. Na segunda-feira seguinte, recebeu ele uma nota de Ser Alexandre Milne, comunicando que o entrincheiramento havia sido tomado de assalto, mas sem lhe dar detalhes. Pedi a meu amigo avisar-me caso visse antes de mim o nome de meu irmão entre os mortos ou feridos. Cerca de uma quinzena mais tarde, ele me veio contar o que ocorrera. O coronel do regimento e um ou dois oficiais que tinham visto o cadáver referiram-me que o aspecto do corpo era exatamente o que eu havia descrito. O ferimento estava bem na região em que eu o tinha visto. Mas ninguém pôde dizer se ele morrera realmente no mesmo instante. Sua aparição, nesse caso, devia ter sido algumas horas depois de sua morte, porquanto eu o tinha visto um pouco depois das 2 horas da manhã. Alguns meses mais tarde enviaram-me um pequeno livro de preces e a carta que eu lhe havia escrito. Foram esses 2 objetos encontrados no bolso interior da túnica que ele trazia no momento de sua morte, conservo-os ainda comigo. Na tarde de 14 de novembro de 1867, assistia com meu marido a um concerto em Birmingham, Town Hall, quando senti um arrepio de frio. Quase no mesmo instante, vi muito distintamente, entre mim e a orquestra, meu tio, deitado em sua cama, parecia chamar-me. Não ouvira falar a seu respeito há muitos meses e nenhuma razão tinha para pensar que estivesse doente.
A aparição não era nem transparente nem vaporosa, mas parecia tratar-se de um corpo verdadeiro. Não obstante, eu podia ver a orquestra, não através desse corpo, mas por trás dele. Não procurei volver em torno os olhos para ver se a forma mudava, com eles, de lugar, mas fichei-a, como fascinada por ela, a tal ponto que meu marido me perguntou o que tinha. Respondi-lhe pedindo não falar-me durante 1 minuto ou 2. Pouco a pouco a visão desapareceu e, depois do concerto, disse ao meu marido o que tinha visto. Pouco tempo depois, chegava-nos uma carta anunciando a morte de meu tio, verificada exatamente a hora da visão. T. Taunton 43 O Rev. T. Barker, antigo pároco de Cotentin, em Cambridge, subscreve a seguinte narração: a 6 de dezembro de 1873, acabava eu de deitar-me cerca de 11 horas da noite e não estava ainda dormindo nem mesmo adormecido, quando vi minha mulher estremecer por haver eu dado um profundo gemido. Perguntando-me a razão disso, respondi-lhe: acabo de ver minha tia. Ela veio, postou-se ao meu lado e sorriu, com o seu bom e familiar sorriso, depois desapareceu. Estava, nessa época, na Ilha da Madeira, por motivo de saúde, uma tia a quem eu amava ternamente, irmã de minha mãe, sua sobrinha, minha prima, estava com ela. Não tinha nenhuma razão para supor que ela estivesse, no momento, seriamente enferma, porém fora de tal modo profunda a impressão em mim deixada, que no dia seguinte disse à sua família, nesta compreendida minha mãe, o que tinha visto. Uma semana depois soubemos que ela morrera nessa mesma noite, tendo em conta a diferença de longitude, quase no momento em que a visão me aparecera. Quando minha prima, que permaneceu ao seu lado até o fim, ouviu falar do que eu vira, disse: isso não me surpreende, porquanto ela vos chamava continuamente durante sua agonia. Foi a única vez que experimentei qualquer coisa de semelhante. Frederick Barker. A data da morte é confirmada pelo necrológio do Times. A senhora Barker confirmou, de sua parte, esse relato, nos seguintes termos: lembro-me bem dos fatos a propósito dos quais meu marido vos escreveu. Devia ser perto de 11 horas. Não tinha ainda meu esposo dormido, pois acabava de falar-me, quando se pôs a gemer profundamente. Perguntei-lhe o que tinha, disse-me então que sua tia, que estava na Madeira, acabava de aparecer-lhe, sorrindo-lhe com aquele seu bom sorriso, depois desaparecera. Disse-me também que tinha ela qualquer coisa de negro na cabeça, semelhante a uma renda. No dia seguinte ele repetiu sua narrativa a diversos de nossos parentes e aconteceu que sua tia morrera nessa mesma noite. Sua sobrinha, senhorita Garnet, disse-me que não se admirava de saber que meu marido vira sua tia, porquanto ela o havia chamado diversas vezes durante sua agonia. Ele fora quase um filho para ela. P.S. Barker. A senhorita Garnet, que estava ao pé de sua tia, no momento da morte, confirmou as duas narrativas precedentes. Eis o relato da morte de nossa cara netinha, ocorrida em 17 de maio de 1879. Devo dizer, antes de tudo, que o acontecimento está tão presente ao meu espírito como se tivesse ocorrido há apenas alguns dias. Era uma risonha manhã e creio que o sol tinha mais brilho do que em qualquer outra ocasião. Contava a criança 4 anos e 5 meses e era uma encantadora netinha. Alguns minutos depois das 11 horas, ela entrou, correndo, na cozinha e me disse: mãe, posso ir brincar? Sim, respondi. Então ela saiu. Pouco depois de lhe haver falado, fui buscar um cântaro de água no quarto de dormir. Ao atravessar o corredor, a criança passou diante de mim como uma sombra luminosa. Estaquei de chofre, para observá-la, voltei a cabeça direita e a vi desaparecer. Um instante depois, o irmão de meu marido, que morava conosco, chamou-me gritando: Fanny acaba de ser esmagada. Atravessei a casa como uma flecha, depois a estrada, onde a encontrei. Tinha sido atirada ao solo pelas patas de um cavalo, e a roda de um carro de padeiro esmagara-lhe o crânio perto da nuca. Dentro de alguns minutos expirou em meus braços. Foi exatamente assim que se verificou esse triste acidente.
Anne E. Wright 44. Minha mulher tinha um tio, capitão da marinha mercante, que a queria muito bem, quando ela era criança, e muitas vezes, quando ele estava em casa, em Londres, fazia sentar em seus joelhos e acariciava-lhe os cabelos. Ela partiu com seus pais para Sydney, e seu tio continuou em sua profissão por outras partes do mundo. Cerca de 3 ou 4 anos mais tarde, estando em seu quarto a vestir-se para o jantar, desmanchara seus cabelos. De repente sentiu uma mão pousar sobre o alto de sua cabeça e acariciar rapidamente seus cabelos até as suas espáduas. Aterrada, ela voltou-se e gritou: "Oh, mãe, por que meter-me medo assim?", pois estava crente de que sua mãe quisera pregar-lhe uma peça. Não havia ninguém no quarto. Quando ela contou, à mesa, o incidente, um amigo supersticioso aconselhou a tomar nota do dia e da hora. Assim se fez. Pouco mais tarde chegou a notícia de que seu tio William morrera nesse dia. Se levar-se em conta a diferença de longitude, foi pouco mais ou menos essa hora em que ela sentiu a mão pousar em sua cabeça. J. Chantrey Harris, proprietário do New Zealand e do New Zealand Mail, em Wellington, Nova Zelândia. Eis o relato da própria senhora Harris. Corria o mês de abril de 1860. Eu era, a esse tempo, ainda jovem. De pé, diante do toucador, em meu quarto de dormir, compunha um detalhe qualquer de minha toilette. Podiam ser 6 horas da tarde e nessa época do ano já era o crepúsculo, quando, de repente, senti uma mão pousar sobre a minha cabeça, descer ao longo dos meus cabelos e apoiar-se pesadamente sobre minha espádua à esquerda. Aterrada com essa carícia inesperada, voltei-me vivamente para exprobrar a minha mãe o haver entrado sem ruído, mas, com a maior surpresa, não vi ninguém. No mesmo instante veio-me a ideia à Inglaterra, para onde partira meu pai no mês de janeiro precedente, e disse a mim mesma que sucedera alguma coisa, ainda que me fosse impossível defini-lo. Desci e manifestei meus receios à minha família. No serão dessa noite, a senhora e a senhorita W. estiveram em nossa casa e, como procurassem saber das causas da minha palidez, puseram-nas ao corrente do que se passara. Disse-me a senhora W. imediatamente: "Tomai nota da data e aguardemos os acontecimentos." Assim se fez e o incidente cessou de perturbar-nos, ainda que toda a família esperasse com certa inquietação a primeira carta de meu pai. A sua chegada à Inglaterra, encontrara seu irmão agonizante. Em sua infância era-lhe eu a preferida e, por ocasião de sua morte, meu nome foi a última palavra que pronunciou. Uma segunda-feira à noite, em meados de agosto de 1849, fui, como fazia frequentemente, passar o verão com o Rev. Harrison e sua família, com a qual mantinha as mais íntimas relações. Como estivesse o tempo magnífico, fomos todos dar um passeio no jardim zoológico. Assinalo isso muito particularmente porque serve para provar que Harrison e sua família estavam incontestavelmente de boa saúde nesse dia, e que ninguém desconfiava do que ia suceder. No dia seguinte fui visitar uns parentes em Hertford City. Estes residiam em uma casa chamada Flamstead Lodge, a 26 milhas de Londres, à margem da Estrada Geral. Jantávamos habitualmente às 2 horas e, na segunda-feira, logo depois do jantar, deixei dessa hora em diante as senhoras no salão e desci, passando a cerca, até a Estrada Geral. Notai bem que estávamos a meio de um belo dia de sol do mês de agosto, em uma larga estrada por onde passava muita gente, a 100 metros de uma estalagem. Eu mesmo me achava bem disposto, cheio de juventude e de vida, e nada havia em torno de mim que pudesse fazer minha imaginação divagar. A pequena distância estavam alguns camponeses. De repente um fantasma se ergueu diante de mim, tão perto que, se fosse um ser humano, ter-me-ia tocado, impedindo-me, por um instante, de ver a paisagem e os objetos que se achavam em torno de mim. Não distingui completamente os contornos do fantasma, mas vi os seus lábios moverem-se, murmurando qualquer coisa, seus olhos me fechavam e mergulhavam nos meus com uma expressão tão intensa, tão severa, que recuei hesitante. Instintivamente e provavelmente em alta voz, disse eu: "Justo Deus, é Harrison", ainda que eu absolutamente não pensasse nele nesse momento.
Depois de vários segundos, que me pareceram uma eternidade, o espectro desapareceu, fiquei pregado naquele lugar durante alguns instantes, e a estranha sensação que experimentei faz que eu não possa duvidar da realidade da visão. Sentia o sangue gelar-se-me nas veias, calmos permaneciam meus nervos, mas experimentava uma sensação de frio mortal, que durou cerca de 1 hora e que só me deixou pouco a pouco, à medida que a circulação se restabeleceu. Jamais experimentei semelhante sensação, nem antes nem depois. Ao regressar para casa, nada disse sobre o ocorrido às senhoras, para não amedrontá-las, e a desagradável impressão foi perdendo gradualmente sua intensidade. Disse eu que a casa estava perto da estrada geral, situada no meio da propriedade, ao longo de um caminho que conduz à aldeia, a 200 ou 300 metros de qualquer outra casa. Tinha ela uma grade de ferro de 7 pés de altura diante da fachada, para protegê-la contra os ladrões. Fechavam-se sempre as portas ao cair da noite, uma leia de 30 pés de comprimento. Toda ensaibrada ou calçada, estendia-se da porta de entrada ao atalho. Nesse dia a noite estava bela, muito pura e muito tranquila. Ninguém teria podido aproximar-se da casa, no profundo silêncio de uma noite de verão, sem de longe ser pressentido. Além disso, havia um grande cão de guarda à porta da entrada e, no interior da casa, um pequeno terrier que latia contra todo o mundo e ao menor barulho. Íamos-nos retirar para nossos quartos, achando-nos sentados na sala de visitas do Reis do Chão e tínhamos conosco o pequeno terrier. Os criados tinham ido deitar-se em um quarto dos fundos, a 60 pés de distância. Subitamente produziu-se, à porta da entrada, um rumor tão grande e tão repetido, a porta parecia agitar-se em sua estrutura e vibrar sob golpes formidáveis, que nos pusemos de pé em um instante, cheios de espanto, e os criados chegaram, seminus, descendo a correr de seus quartos para saber o que se passava. Corremos à porta, mas não vimos e nem ouvimos nada. O terrier, contrariamente aos seus hábitos, escondeu-se, tremendo, sob o canapé 45 e não quis nem ficar na porta nem sair para a obscuridade. A porta não tinha aldrava, nada que pudesse cair, e seria impossível a quem quer que fosse aproximar-se da casa ou deixá-la, em meio daquele grande silêncio, sem ser ouvido. Todos estavam aterrados e foi a muito custo que consegui fazer com que nossos hóspedes e nossos criados voltassem a deitar-se. Eu era tão pouco impressionável que não relacionei esse fato à aparição do fantasma que vira à tarde e fui igualmente deitar-me, meditando sobre tudo isso e procurando a explicação. Permaneci no campo até quarta-feira pela manhã, sem desconfiar do que pudesse ter acontecido durante a minha ausência. Nessa manhã, regressei à cidade e me dirigi aos meus escritórios, em Kings Road, 11, Gray's Inn. Meu empregado veio ao meu encontro e disse-me: Senhor, um cavalheiro já veio aqui 2 ou 3 vezes, ele deseja ver-vos imediatamente. Esse visitante era um Sr. Chadwick, amigo íntimo da família Harrison. Disse-me ele então, com grande surpresa da minha parte: houve uma terrível epidemia de cólera em Wandsworth Road, em casa do Sr. Harrison todos sucumbiram. A senhora Roscoe, sexta-feira, caiu doente e morreu. Na mesma noite sua criada enfermou e morreu. A senhora Harrison foi atingida no sábado de manhã e morreu. A criada de quarto caiu enferma no domingo e morreu. A cozinheira também foi acometida do mal, foi tirada para fora de casa e por pouco também não morreu. O pobre reverendo foi acometido, domingo à noite, esteve muito mal segunda-feira e ontem, transportaram-no do lazareto de Wandsworth Road para Dextraus Castle, em Hampstead, a fim de mudar de ares. Implorou ele aos que o rodeavam, na segunda-feira e ontem, a graça de vos mandarem chamar, mas ninguém sabia onde estáveis. Tomemos depressa um cabriolé e vinde comigo, do contrário não o tornareis a encontrar com vida. Parti no mesmo instante com Chadwick, mas a Harrison morrera antes que fôssemos chegados. H. B. Garling Westbourne Gardens, 12, Folkestone. Este caso é seguramente um dos mais notáveis, dos mais dramáticos e dos mais extraordinários, notadamente no que concerne à impressão produzida sobre várias pessoas e mesmo sobre animais. Ao tratarmos da discussão geral das causas, voltaremos a falar deste caso. Eis aqui 3 outros, não menos curiosos, de sensações coletivas.
Na noite de 24 de agosto de 1869, entre 8 e 9 horas, estava eu sentada em meu quarto, na casa de minha mãe, em Devonport. Meu sobrinho, um rapaz de 7 anos, estava deitado no compartimento vizinho. Fiquei surpresa de vê-lo entrar, de repente, correndo, em meu quarto. Ele gritava com voz aterrada: "Oh, titia, acabo de ver meu pai dar voltas em torno de minha cama." Respondi-lhe: "Que tolice, provavelmente sonhaste." Ele replicou que absolutamente não sonhara e recusou-se a voltar para o seu quarto. Vendo que não podia persuadi-lo a isso, coloquei-o em minha cama. Entre 10 e 11 horas deitei-me. Cerca de 1 hora depois, vi distintamente, do lado do fogão, a forma de meu irmão sentado em uma cadeira, e o que me chamou particularmente a atenção foi a palidez mortal do seu rosto. Meu sobrinho, nesse instante, dormia sono solto. Fiquei tão aterrada, meu irmão estava em Hong Kong, que ocultei a cabeça nas cobertas. Pouco depois, ouvi nitidamente sua voz chamar-me por meu nome, o qual foi por 3 vezes repetido. Decidi-me então a olhar, mas ele havia desaparecido. No dia seguinte, de manhã, contei a minha mãe e a minha irmã o que sucedera e tomei nota do fato. O correio seguinte, da China, trouxe-nos a triste notícia da morte de meu irmão. Ela ocorrera a 21 de agosto de 1869, no porto de Hong Kong, subitamente, em consequência de insolação. Minnie Cox Sumeriel, Queenstown, Irlanda. Um amigo meu, oficial do corpo de Glanders, fora gravemente ferido no joelho, na batalha de Tel el-Kebir. Sua mãe era uma de minhas grandes amigas, e quando o navio Hospital Cartago o transportou para Malta, enviou-me ela a bordo para vê-lo e tomar as disposições necessárias para o desembarque. Quando cheguei a bordo, disseram-me que era ele um dos doentes em estado grave, sendo de tal ordem os seus ferimentos, que se considerava perigoso transportá-lo para o hospital militar. Depois de muitas instâncias, obtivemos, sua mãe e eu, permissão para ir visitá-lo para o tratar. O pobre amigo estava tão mal que os médicos eram de opinião que ele morreria se fosse tentada uma operação, e eles não queriam amputar-lhe a perna, operação que era a única esperança de salvamento. Sua perna gangrenava-se, certas partes destacavam-se. Como ele permanecesse, ora melhor, ora pior, começaram os médicos a pensar que talvez recobrasse um certo grau de saúde, ainda que tivesse de ficar coxo para o resto da vida e provavelmente morrer de consumpção. Na noite de 4 de janeiro de 1886, não se podendo prever nenhuma mudança brusca em seu estado, levou-me sua mãe a casa para que tivesse uma noite de repouso, pois achava-me muito abatida e não dispunha de bastante saúde para suportar tão longas fadigas. Caíra enfermo, durante algumas horas, em uma espécie de letargia, e o médico havia dito que, achando-se ele sob a ação da morfina, dormiria provavelmente até a manhã do dia seguinte. Consenti em ir, propondo-me voltar ao romper do dia, a fim de que me pudesse ele achar ao seu lado quando despertasse. Pelas 3 horas da manhã meu filho mais velho, que dormia em meu quarto, chamou-me gritando: "Mamãe, mamãe, eis ali o Sr. B." Levantei-me precipitadamente. Era absolutamente verdadeiro, a forma do Sr. B flutuava no quarto, a meio pé sobre o assoalho, 0,15 metros, e depois desapareceu através da janela, sorrindo-me. Estava em traje de noite, mas, coisa estranha, o pé doente, cujos artelhos haviam caído em consequência da gangrena, estava, nessa aparição, exatamente como outro pé. Tanto eu como meu filho notamos ao mesmo tempo. Cerca de meia hora depois, veio um homem dizer-me que o Sr. B morrera às 3 horas. Fui à casa de sua mãe e esta me deu informações a respeito do ocorrido. Disse-me que havia ele recuperado uma semiconsciência no momento da morte, que sentia minha mão na sua e que apertava, ao mesmo tempo que a do ordenança que permanecera junto dele até o último instante. Jamais pude perdoar-me ter ficado em minha casa nessa noite. Eugênia Wickham. O Sr. Wickham filho, que contava 9 anos por ocasião da ocorrência, assinou a declaração seguinte: "Lembro-me bem que as coisas se passaram como ficou acima descrito." Edmund Wickham. O marido da senhora Wickham, tenente-coronel de artilharia, escreveu certificando a exatidão da narrativa.
Finalizaremos estas observações telepáticas pela seguinte, que teve igualmente duas testemunhas, 46 durante o inverno de 1850-1851. Eu, Charles Matheus, então com a idade de 25 anos, era mordomo em casa do General Morse, em Troston Hall, perto de Bury St. Edmunds. Minha mãe, Mary Ann Matheus, estava na mesma casa como cozinheira e despenseira, era uma mulher muito honesta e muito conscienciosa, querida de todos os domésticos, exceto da camareira, chamada Susana. Esta última tornava-se desagradável a todos por causa dos seus mexericos e das suas maldades, ela, porém, receava muito minha mãe, cuja firmeza de caráter se lhe impusera. Susana teve a icterícia, no começo trataram-na durante alguns meses em Troston Hall, mas finalmente foi ela transportada para o hospital de Bury St. Edmunds, a expensas do General Morse, e colocada no dormitório reservado aos domésticos. Aí morreu, uma semana após a sua admissão. O general enviava uma aldeã ao hospital, que ficava 7 milhas distante, para informar-se do que ali ocorria, todas as vezes que ia diligente